Voltei! E aí, tudo bom? Preparados? Sou o professor André Vasconcelos e agora vamos realmente praticar e vivenciar de forma contextualizada como é abordado o aspecto da atividade física e saúde no Enem, porque agora é exercício, meu amor. Exercício físico, exercício prático, teórico do aspecto do exercício físico cobrado relacionado à saúde. Para a gente contextualizar aqui, a gente tem um aspecto da saúde que a gente já abordou, que tem esse direcionamento para a qualidade de vida. Já sabemos que a saúde, ela engloba todo um aspecto, tanto no sentido social, quanto mental, quanto físico. É um aglomerado. E isso direciona para a qualidade de vida, que vai ser essa plenitude do ser. Ou seja, é quando você tem a compreensão de si e que todos os sistemas em que você está inserido estão em harmonia, em sintonia com aquilo que você sente e acredita. Além disso, a saúde ela é aprimorada, desenvolvida nesse aspecto do exercício físico e da atividade física. Lembrando que tem a distinção em que a atividade física vão ser as diversas práticas corporais que a gente pode desenvolver de forma livre e espontânea, diferentemente do exercício, que vai ser um tipo de atividade física padronizada, sistematizada. Compreendido isso, a gente já tem esse direcionamento para práticas corporais que posteriormente a gente vai dar uma aprofundada, mas aqui o importante é manter o corpo são, a mente sã, fazendo o quê? Praticando. Como é que isso vai ser cobrado no Enem? Então, foca na tela porque a gente vai para o primeiro exercício e para acompanhar você pode utilizar o seu livro. A gente vai fazer uma abordagem da competência número 3, habilidade 10. O volume do livro é o 1, a página é a 151, a questão é a 113. E abre, folheia, localiza e processa, porque aí a gente tem a nossa primeira questão em análise. Lembrando, volta. Jack. É você, Jack? Não, Rose. Jack Estripador. Vamos por parte. Identifica o comando. Veja o que a questão quer. Vamos lá, ó. Nesse contexto, considera-se que atualmente os assuntos relacionados à saúde, beleza, hábitos alimentares saudáveis têm sido objeto de discussão, que aqui a gente vai estar abordando o aspecto da saúde, da beleza e que tipo de discussão é desenvolvida por meio desse sentido. Para isso, a gente vai ter que utilizar o contexto. Aonde? No texto. Então, a gente vai utilizar o texto ali para entender isso. Ó, vamos lá. De um lado, as doenças relacionadas ao sedentarismo, hipertensão, diabetes, obesidade, etc. E de outro lado, o insistente chamamento para determinados padrões de beleza corporal, associados a produtos e práticas alimentares e de exercícios físicos que colocam os jovens na linha de frente dos cuidados com o corpo e saúde. Aqui a gente tem o direcionamento da produção de atividade voltada, sim, para o equilíbrio da saúde, porém a gente também tem esse direcionamento da padronização com um viés um pouco da estética, tem esse viés da estética, e que vai ter esse cuidado de, tipo, os jovens fazendo práticas. Qual o direcionamento? Qual o porquê? Então a gente vai ver aqui, ó, qual é o objetivo dessa discussão. Promove uma diminuição na venda de produtos como suplementos alimentares e seus derivados? Será que foi abordado ou direcionado algo nesse sentido? No texto não foi mencionado nada sobre suplementação, nada nesse contexto. É importante lembrar, Enem é um teste para a vida. Ele analisa o contexto que a gente está inserido para direcionar perguntas. Porém, não foi dado esse direcionamento. A gente sabe que tem gente que faz esse consumo, mas se não ficar claro, a gente não marca porque não foi abordado no assunto ali, tá bom? Então vamos seguir mais um pouquinho. Alternativa B, estimulam ações que tenham por propósito a aquisição e a manutenção de um corpo saudável. Opa! Corpo, atividade, exercício, saúde, direcionamento, padrão, execução. Temos um gabarito? Provavelmente temos um gabarito. Vamos ver as outras alternativas, mas provavelmente já temos. Então, aqui na C a gente tem esse direcionamento do proporciona um aumento de práticas de esportes coletivos em todo o país, como o futebol. Foi mencionado sobre futebol no texto? Não foi mencionado.
A gente tem sim esse estímulo para práticas coletivas. O Brasil sim é o país do futebol, mas não foi abordado ou direcionado esse aspecto no texto. Então a gente não pode extrapolar as informações. A gente fica ali condicionado ao que está sendo perguntado, o que está sendo apresentado e aquilo que a gente consegue mapear, beleza? Então se não teve esse direcionamento para a prática de futebol, a gente não considera nesse momento. Alternativa D, possibilitam a diminuição de número de pessoas ao redor do mundo que são acometidas pela diabetes. A atividade física, ela faz esse controle, ele faz esse direcionamento para uma vida saudável. Mas a diminuição mundial não é apenas um direcionamento da prática de atividade física. Não foi isso que o texto nos direcionou. Ele estava falando apenas do aspecto que a gente direciona a prática de atividade física. Tem essa perspectiva tanto de almejar o aspecto do padrão de beleza, né? Que isso seria também, de alguma forma, um pouco negativo. Mas também essa padronização desse universo um pouco mais fitness, essa coisa mais saudável. Beleza? Então, a D está descartada e, por fim, tem a letra E, que questionam a busca de padrões de beleza pelos jovens por meio de suplementos e atividade física. Sim, é mencionado o padrão de beleza, mas não é direcionado por meio de suplementação. Os jovens, eles utilizam a atividade física para fins estéticos? Sim, porém aqui foi abordado principalmente ou direcionalmente o aspecto do desenvolvimento da saúde. Tem até ali, ó, deixa eu ver em cima no texto, linha 1, 2, 3, 4, na quarta linha, cuidados com o corpo e a saúde. Então tinha o aspecto da saúde, não ficou apenas direcionado para a beleza. Então realmente o nosso gabarito em tela é B de bora lá, arrasando o Enem, porque a gente já tem mais uma questão que também consta no livro, ainda abordando o mesmo assunto de exercício e saúde, competência número 3, habilidade 10. Para quem não lembra, é só acessar a nossa plataforma que tem lá o direcionamento e a compreensão de cada uma das competências e habilidades. O volume é o 2 agora, trocamos o livro, tá? A gente estava inicialmente no volume 1, agora é volume 2, página 163, questão 142. Na tela. Primeiro, não se choca quando você vê esse texto enorme. É uma questão de Enem? É uma questão de Enem. A gente se desespera? A gente se desespera, mas você faz o quê? Vai por parte. Como é que se come um elefante? Por pedaço. Então vamos lá, ó. Esta afirmativa nem sempre é verdadeira, pois em geral as crianças obesas usam alimentos de alto valor calórico que não precisam ser em grande quantidade para causar o aumento de peso. Então, ficou uma informação vaga, mas a gente está falando ali sobre alimentação, falando sobre um direcionamento de tipo criança está ficando obesa porque talvez esteja comendo demais. Provavelmente nas alternativas vai ter sempre esse direcionamento, ó, a alternativa A tem ali já inicialmente abordando obesidade, B falando de diabetes, a C está falando também de pessoas obesas. Então a gente está vendo ali que é uma correlação alimentar e a gente vai buscar então no texto uma informação que nos direcione efetivamente para o que o texto quer saber, ok? Então vamos lá, ó. A obesidade não é apenas um problema estético que incomoda por causa da zoação dos colegas. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade e 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na sua fase adulta. As crianças, em geral, ganham peso com facilidade devido aos fatores tais como hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar, entre outros. Veja, se você não souber nada, o meu professor não me explicou nada. Se você lê o texto com um pouquinho de calma, você tem um embasamento, você tem um direcionamento. Ó, tá falando quais são os fatores que podem desenvolver em uma criança a obesidade. Veja lá que também foi abordado o aspecto da convivência familiar. Se sua convivência familiar for difícil, você pode acabar engordando, ficar obeso. A depender, lembra? A saúde é um completo arcabouço de bem-estar físico, mental, social. Então veja que diversos fatores podem afetar a sua saúde, que é o que foi mencionado no texto, que a obesidade é um problema de saúde. Então vamos lá, que não é apenas um problema estético, né? Então vai além do problema estético, tem um direcionamento. Então vamos ver nas alternativas o que a gente pode concluir. Vamos lá, ó.
A obesidade se transformou em um grande problema estético, sendo por isso necessária a prática de atividade física para que ela seja eliminada. Vamos pensar aqui. O texto mencionou no começo a obesidade não é, vamos lá, ó, cadê eu? A obesidade não é apenas um problema estético. Alternativa a obesidade se tornou um grande problema estético. Não é apenas, se tornou um grande. Descarta. Se esse direcionamento está se contrapondo ao que foi apresentado inicialmente no texto, a gente já não considera tanto, beleza? Então vamos lá para a alternativa B. A diabetes, os problemas cardíacos e a má formação do esqueleto advêm da alimentação pouco nutritiva que é oferecida à maioria dos brasileiros. Essa discussão ela não foi apresentada no texto, então a gente compreende sim que a diabetes está correlacionada, vamos voltar ao texto, ó. Vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos, a má formação. É mencionado diversos problemas, mas não que está efetivamente correlacionado apenas à má alimentação. Isso não foi direcionado. Lembra? Foi abordado que uma das causas da obesidade que pode ocasionar diabetes é problema familiar, então a genética. Então, só a alimentação não é caráter suficiente para a gente marcar essa alternativa. Então, a gente avança mais um pouco. Pessoas adultas só se tornam obesas porque tiveram uma infância errada. Olha para minha cara. A gente precisa continuar? Sim, problemas familiares afetam, mas vai muito além disso. Então, por favor, não venha me marcar sem não. Pelo amor de Jeová. Vamos seguindo. Alternativa D. Os adultos têm péssimos hábitos alimentares, tendem a influenciar as crianças e os adolescentes, o que é extremamente prejudicial à saúde de todos, incluindo a ingestão excessiva de alimentos. Essa aqui é aquela que vai fazer você querer marcar, assim, tipo, eu sei, essa eu sei. Mas vamos ler com calma. Eu sei que você não tem tempo, você só tem 3 minutos para gabaritar essa questão, mas vamos lá, ó. Os adultos têm péssimos hábitos alimentares. Isso não foi frisado com ênfase no texto. Então aqui a gente já fica aqui a gente sublinharia e colocaria aquele interrogaçãozinha de tipo, será mesmo? Vamos seguindo. Que tende a influenciar as crianças. Sim, como eu mencionei, as relações familiares elas podem afetar, mas isso não foi direcionado para essa influência alimentar, de tipo, uma pessoa, um adulto come muito, e isso vai estimular uma criança que está ali convivendo a comer também. Sim, é utilizado como referência, mas isso não é o principal fator. Então a gente fica ali com aquele pezinho atrás e tentando ver se vai ter uma outra alternativa. A gente só tem a E para ver se pode ser ela. Vamos ver, ó. Nem sempre a ingestão de grandes quantidades de comida é o principal problema da obesidade em crianças e adolescentes, mas sim o consumo de alimentos com alto valor calórico. No texto é mencionado sobre ingerir quantidade de comida. Tem mencionando, deixa eu até voltar aqui, cadê? Vamos lá, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é a 7ª linha, vamos lá, ó. Antes desta afirmativa, vamos lá. As crianças em geral ganham peso com facilidade devido a fatores tais como hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar, entre outros. As pessoas dizem que as crianças obesas ingerem grande quantidade de comida. Então, compreendido esse sentido, o que a gente pode entender é o seguinte. Volta para mim, vamos ver aqui, ó. Consumo de alimento afeta? Sim, consumo de alimento afeta. É o excesso? Não só isso. Porém, vamos mapear o nosso cotidiano. O que é que as crianças têm comido? Fast food, hambúrguer, pizza, bolo, cachorro-quente, salgadinho, refrigerante. Foca. Isso em excesso. E sendo muito calórico, qual é a consequência? Vai afetar a saúde, vai gerar obesidade. Então é esse direcionamento, é uma reflexão da sociedade, uma reflexão do seu dia a dia. Então a partir do momento que você compreende os hábitos alimentares e vê o direcionamento de as crianças elas estão engordando, mas o hábito alimentar está diferente. Então esse hábito alimentar, essa mudança, gerou o quê? A transformação ali mas sim o consumo de alimentos com alto valor calórico. É esse o direcionamento do que você faz em análise.
ela está comendo mal, ela está comendo muito, ela está comendo pouco, ela pode até comer pouco. Mas se for um hambúrguer, já bateu ali uma cota excessiva de calorias. Então é esse direcionamento que faz, e isso faz com que a resposta certa seja a E. Então é isso aí, vamos seguindo porque ainda tem mais e vamos direto. Essa é mais uma questão de Enem, tá? Vamos direto para o comando, porque a partir desse contexto considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando apresenta uma postura regular. A gente já está indo direto para as alternativas, porque a gente está falando aqui de aptidão física. Vamos ver se a gente consegue matar essa questão só pelas alternativas. Apresenta uma postura regular, pode se exercitar por períodos de curto tempo, pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia independente da sua idade, pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são insuficientes para atividades intelectuais. Vamos contextualizar aqui de forma geral. A gente está falando sobre aptidão física. Se a gente está falando de aptidão física, a gente já compreendeu que a atividade física vai ter esse direcionamento para práticas gerais, e o exercício físico ele vai ser abordado um pouco mais específico. Se você ficou na dúvida, você volta ao texto, busca alguma informação que possa lhe dar um direcionamento sobre esse conhecimento. Mas ali no geral, vai falando de saúde, tem as práticas de lazer, quando o excesso de atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física, entenda a capacidade física, é feito esse direcionamento sobre o que seria a prática da aptidão, que é você estar disposto, predisposto e executar uma atividade com um pouco mais de maestria. Vamos ver nas alternativas, ó. Pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia, independente da sua idade. A gente já compreendeu que a atividade física ela pode ser executada por diversas pessoas, porque é só atividade livre. Apresenta uma postura regular. A aptidão física, ela vai ser exercida, ela vai ser executada, mas não necessariamente ela vai ser determinante para ser de forma regular. Então a gente descartaria essa opção. Pode ser exercitado por períodos de curto tempo? Eu preciso vivenciar aquela prática. Então, também fica aquele alerta. A alternativa C, que a gente já mencionou anteriormente, tem essa prática do dia a dia relacionada à atividade física. Então, a gente já faz a compreensão de tipo, é aquelas atividades de rotina. A partir do momento que a gente tem a definição, a compreensão do tema, a gente fica um pouco mais assertivo na hora de marcar. E, por fim, a alternativa D, pode exercer atividades físicas no final do dia, mas que a sua energia vai ser insuficiente. Fez uma correlação que nem é válida, vamos colocar assim, correlação da parte física com a parte mental num aspecto da sua prática, de tipo, fiz atividade física e aí eu não vou conseguir pensar. Claro que não, às vezes isso até estimula, então a gente tem essa distinção no direcionamento e fica realmente com a alternativa C aqui como gabarito. E a gente avança mais um pouquinho, porque essa aqui é aquela que diz assim, ó, ler é fundamental. Vai se acostumando. Aqui é aquele... Mais uma dica rápida. Está na dúvida, está com pouco tempo? Vai para as outras, vai olhando essa prova, vai vendo aqui, opa, essa aqui eu consigo, conheço mais rápido, mas não se desespera. Com mais tempinho, você volta com calma. Aí, ó, voltamos com calma, esperando. Deixa eu até ver se eu tenho ela um pouco mais com zoom, para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Ó, para convencer o leitor de que o exercício físico é importante, o autor usa a estratégia de divulgar que... Aí, essa é aquela questão em que você vai ter que ler, porque a gente está falando do que o autor diz. E a gente só vai saber o que ele diz lendo. Então, boa sorte, Charles, e vamos de leitura. Leitura o quê? Uma leitura dinâmica. Hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair do sofá. A solução varia em cápsulas. Opa, a gente já está vendo aqui que é o consumo de hormônios em cápsula para a perca para emagrecimento, alguma coisa nesse sentido. Então, ó, o sonho dos sedentários chegou, o estudo publicado em revista científica Nutri surge possível modificar a gordura corporal sem fazer exercício. Veja os direcionamentos, leitura dinâmica, só buscar palavras importantes. A gente está falando de cápsula, hormônio, emagrecimento, sonho dos sedentários, tomar um remedinho e ficar de boa, magríssimo, sem precisar fazer nada. Vamos seguindo, ver se a gente consegue ter mais informações do texto. Naturalmente produzido, isso é irrelevante daqui, a substância foi aplicada em ratos e exigiu como se eles tivessem se exercitado, inclusive com efeito protetor contra o diabetes. Que esse hormônio, ele tá fazendo uma propaganda de tipo, toma um remedinho e tá magríssimo. Foi esse primeiro parágrafo que ele quis
insinuar. Vamos lá. O segredo foi a conversão de gordura branca, aquela que estoca energia inerte e estraga a nossa silhueta, em marrom, mais comum em bebês e praticamente inexistente em adultos. Esse tipo de gordura serve para nos aquecer e nesse processo gasta uma energia tremenda. Como efeito colateral, afinaria a nossa silhueta. Foi aqui feita uma explicação científica. Ele meio que transforma um tipo de gordura em outro tipo de gordura e isso é mais consumido e isso ajuda a dar aquela aparência um pouco mais magra. É um mapeamento praticamente químico da substância. Vamos avançar mais um pouquinho, ó. A expectativa é que, se o hormônio funcionar da mesma forma em seres humanos, surge em breve um novo medicamento para emagrecer. Mas ele estaria longe de substituir por completo os benefícios da atividade física. Fazer até uma pausa. Falou de tudo que o remédio pode propor, mas já no final, se você estiver impaciente, você tropeça, porque ele já agora está querendo se contradizer. Porque o remédio serve até para sedentário, porém, ele não cumpre, ele não supre a ausência da atividade física. Vamos ver aqui, ó, continuar, ó. Surge o breve medicamento, mas ele estaria longe de substituir por completo os benefícios da atividade física. Possivelmente, existem muitos outros hormônios musculares liberados durante o exercício e ainda não descobertos. Diz a fulana que foi estudiosa e tudo mais, e que para ficar com ele, tríceps fazer inveja só, o levantamento de controle remoto não daria conta. O remédio ele ajudaria sim a emagrecer, mas não fortaleceria o músculo. Então aquele lance de quem é sedentário ficar só no controle não colaboraria. Então, compreendendo isso, tendo esse direcionamento, a gente vai direto para o gabarito, porque a gente tem pouco tempo e só se produz outros hormônios a outros benefícios com exercício. Para convencer o leitor de que exercício físico é importante, o autor usa a estratégia de divulgar que volta. Veja que no final do parágrafo, ele contradisse a informação do remédio. Então, aqui ele só queria saber o que foi que o texto insinuou, disse, deu de informação que faz com que o exercício físico seja importante. Dizer que, olha, apenas, os exercícios, eles produzem hormônios que têm outros benefícios além apenas da magreza, né, da silhueta mais fina. Então foi isso que ele utilizou como estratégia, contrapor a informação do remédio que emagrece, dizendo que o exercício físico vai muito além das práticas de emagrecimento. Tranquilo? Compreendido? A gente vai ficar por aqui porque o tempo urge, aqui a gente tem algumas referências. Caso você queira ver essa aula e rever essa aula e responder mais questões, segue com a gente, vai nos acompanhando aí nas plataformas e nos vemos aí em próximas. Itele, Izaga e fui!